amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer pra vocês uma listinha com personagens LGBTQIA+, do mundo dos super-heróis. E nesse vídeo de hoje vai ser especificamente da Marvel, mas ainda essa semana a gente vai ter um vídeo também sobre os personagens LGBTQIA+, da DC. O objetivo aqui do vídeo vai ser não só eu contar pra vocês sobre alguns heróis que vocês podem não conhecer, até porque a maioria deles estão só nas HQs, eu sei que muita gente acompanha só os filmes e séries, mas também a gente discutir um pouco sobre a representatividade LGBTQIA+, nesse mundo de heróis, que ainda é uma coisa que tá muito atrasada, e nos últimos anos aí as empresas, principalmente a Marvel e a DC, têm sido muito cobradas para trazer mais representatividade, não só LGBTQIA+, mas de outros tipos também nas suas produções, como por exemplo representatividade negra, PCD, representatividade de pessoas gordas e também representatividade de personagens femininas sem estarem hipersexualizadas. E a gente sabe que é um meio muito difícil de fazer isso, porque tem um público que é muito conservador, homem, branco, enfim. E que a gente sabe, a gente que acompanha esse universo, que toda vez que sai algum personagem que vai contra esses ideais conservadores deles, eles fazem barulho na internet, eles chiam. Enfim, é muito cansativo, gente. Ainda assim, eles têm força suficiente para poder atrasar um pouco das mudanças que já deveriam ter acontecido há muito tempo. E eu pessoalmente acho que realmente esse mundo dos heróis ainda tá bem atrasado quando é sobre representatividade. Mas hoje aqui a gente vai falar sobre os que a gente já tem e se são bons ou se não são. E também vamos falar aí um pouquinho sobre o que os produtores e diretores da Marvel já falaram até então, aí nos últimos meses, sobre a representatividade LGBT nas produções deles e o que eles estão prometendo aí pra gente daqui pra frente. É importante também falar, gente, que eu não vou falar aqui pra vocês sobre todos os que a gente tem. Eu escolhi alguns aí principais, alguns que têm um certo espaço, ou que eu achei que eram muito representativos e que tinham histórias legais, pra gente poder falar um pouco mais aprofundado sobre eles, porque se eu trouxesse todos eu ia ter que falar só superficialmente. Gente, falando um pouquinho sobre a Marvel, como muitos de vocês devem saber, mas vai que alguém não sabe, ela foi comprada pelos estúdios Disney em 2009 por 4,2 bilhões de dólares. E os seus últimos filmes aí, que encerraram a terceira fase da Marvel, tiveram um faturamento de mais de 1 bilhão, ou então que chegava muito perto aí dessa casa do bilhão. Então é muito importante dizer que está falando de uma empresa que nos últimos 10 anos aí mais ou menos se tornou mainstream, né? Então não é mais aquela coisa que fazia parte de um grupo muito específico, daquele pessoal nerd que gostava de ler os gibis. Não, a Marvel, ela alcançou as telonas e ela realmente conseguiu marcar uma geração. A partir do primeiro Vingadores, que foi em 2012, eu tinha 12 anos, eu tava, e eu lembro da euforia e da histeria coletiva que foi aquela sala de cinema. E a gente sabia que lá, naquela sala lotada, estavam não só as pessoas que sempre consumiram esse tipo de conteúdo, mas também um público que tinha acabado de ter contato com aquilo, e ficou todo mundo muito animado a respeito daquilo. E os filmes da Marvel que seguiram Vingadores tiveram um apelo de público muito grande, e todo mundo acompanhou de forma muito assídua. Com certeza foi uma das partes mais marcantes da minha adolescência, e eu sei que de muita gente aí, principalmente da geração Z, porque fazia parte da nossa rotina num ano ir com os nossos amigos no cinema pra assistir os filmes de heróis, principalmente da Marvel. O primeiro personagem LGBT da Marvel foi o Estrela Polar, e a sua primeira aparição é em 1972. Ele fazia parte da Tropa Alpha, e durante muitos anos a sua sexualidade era apenas sugerida, mas nunca realmente ficava clara, ele nunca realmente falava nada lá nas HQs pra confirmar. Mas em 1992, pressionados pelo surto de AIDS que estava fazendo com que a população LGBTQIA+, estivesse ainda mais estigmatizada ali no mundo todo, eles revelaram que o Estrela Polar era gay, e isso foi dito num quadrinho. Isso foi confirmado no quadrinho, o personagem fala, e depois de um tempo ele acabou se tornando um símbolo por ter sido o primeiro assumido ali da Marvel mesmo, então a gente começa a ter um desenvolvimento a partir daí da história dele. Mas, apesar de ter sido um avanço, se a gente quiser pensar assim, a HQ que teve ele se assumindo acabou recebendo um selo de conteúdo adulto. Pra gente fazer aí uma comparação, é importante dizer que recentemente tinha sido anunciado que o novo Capitão América, que vai se chamar Aaron Fisher nos quadrinhos, é assumidamente gay. E é importante saber aí, se você não acompanha e não sabe, que o Steve Rogers não é o único Capitão América, não foi o único Capitão América. É comum nos quadrinhos que várias pessoas diferentes acabem vestindo o manto de algum dos heróis com o passar dos anos. Então não é como se eles tivessem substituído o Capitão América ou algo do tipo assim, isso já é uma coisa que acontece. A HQ dele estreou em junho desse ano, no mês do orgulho LGBTQIA+, e a história dele foi escrita por Josh Trujillo,
Trujillo, que é um homem gay. Ele falou inclusive no Twitter, a gente pode botar um print aqui da fala dele, sobre como ele estava se sentindo feliz de fazer parte dessa história, e a ilustração dos quadrinhos ficou no encargo da Jan Bazalda, que é uma artista trans. O que é um ponto bem fora da curva aí quando a gente fala sobre as pessoas que trabalham na Marvel, ou pelo menos as pessoas que trabalhavam até ali mais ou menos 2015, que era majoritariamente homens brancos, cis. Outra coisa interessante é que esse novo Capitão América, ele não é tão focado assim na história dele em salvar o mundo contra uma ameaça externa. Ele tá muito mais pra ajudar as pessoas que estão nas ruas, então ele tem uma pegada um tanto quanto mais social. Outra personagem que eu quero trazer aqui pra vocês é a Miss América Chaves. Ela faz parte da nova geração de heróis da Marvel que começou a ser desenvolvida há alguns anos nas HQs, sendo os principais títulos os Jovens Vingadores e Fugitivos. Ela foi muito abraçada pelos fãs e já ganhou destaque em vários grupos e várias aparições em HQs diferentes desde 2011. E, inclusive, ela se tornou a primeira mulher latina e lésbica a ganhar uma série solo na Marvel. Inclusive, uma informação legal é que recentemente foi confirmado que ela estará presente no próximo filme do Doutor Estranho, então a gente vai poder aí ver a primeira aparição dela no universo cinematográfico da Marvel. Falando um pouquinho sobre a história dela, ela tem duas mães e é de uma dimensão conhecida como paralelo tópico. Quando ela tinha apenas 6 anos, ela viu as suas mães se sacrificarem para tentar salvar paralelo tópico, o que não deu muito certo, e por conta disso essa realidade acabou fazendo parte agora do multiverso Marvel. Um dia, determinada a provar que poderia sim ser uma super-heroína, América Chaves deixou a sua realidade e começou a viajar entre as realidades. Desde então, ela já fez parte de várias equipes e uma vez que chegou na Terra, começou a ser considerada uma super-heroína, sendo os Jovens Vingadores a principal equipe da qual ela faz parte. Ela tem vários poderes legais e ela é muito interessante, mas o principal desses poderes é a criação de portais que permite que ela viaje entre as dimensões. Outros nomes legais que eu quero trazer aqui pra vocês é da Carolina Dian e da Nico Minoru. Alguns de vocês podem conhecer elas da série Marvel's Runaways, que é uma adaptação do quadrinho Runaways, ou Fugitivos. Carolina Dian também é conhecida como Lucy in the Sky. E quando adolescente, ela e seus amigos descobrem que seus pais eram supervilões que comandavam uma seita criminosa chamada Orgulho. Não muito tempo depois, a jovem descobriu que o bracelete que usava o tempo todo por razões médicas era na verdade um inibidor que, quando removido, exibia sua verdadeira forma. Uma alienígena de pele luminosa e multicolorida capaz de voar e liberar energia das mãos. Ela acaba tendo que lidar aí com o fato de ser uma alienígena, que no início é uma coisa que ela não aceita muito bem, e ao longo da história dela a gente também descobre que ela é lésbica. O par romântico dela nos quadrinhos e também na série é a Nico Minoru. A Nico é uma feiticeira super poderosa também desse grupo dos fugitivos, e que acaba absorvendo o cajado absoluto que era da sua mãe e começa a aprender a controlá-lo. Elas desenvolvem esse relacionamento que fica bem claro na série, e nos quadrinhos elas são colocadas como casal oficialmente na revista Fugitivos número 12. Antes as coisas só ficavam ali no ar entre elas, e um pouco antes disso, a Carolina tinha feito algumas investidas, só que a Nico tinha rejeitado. Mas enfim, depois elas ficam juntas e é importante também dizer que a Nico é bissexual. Outra personagem que eu também achei incrível e que eu não conhecia antes é a Shade. Ela tem menos aparições do que todo mundo aqui dessa lista, porque ela é realmente muito recente. A primeira aparição dela nas HQs é de 2018. Mas eu achei legal trazer por conta da representatividade que essa personagem traz. A Shade é uma drag queen e quando tá fora de drag, ela é o Darnell Wade, que é um super-herói gay e mutante. Ela tem a habilidade mutante de canalizar e controlar a energia conhecida como matéria escura, que ela mantém canalizada na forma de um leque que ela carrega. Ela foi aclamada pelos fãs justamente pela representatividade que ela traz, sendo a primeira super-heroína drag queen. E ela inclusive foi muito abraçada no meio drag, e muitas drag queens hoje em dia gostam de fazer cosplay da personagem. Então a gente imagina que ela ainda vai ter mais aparições aí nas HQs, justamente por conta da recepção, que foi muito legal. Outro casal aqui que eu não poderia deixar de fora é o Brooklyn e o Wicano. Esse casal adolescente é um dos mais famosos da empresa e eles são assumidamente um casal desde que eles apareceram como parte aí da série de HQs dos Jovens Vingadores. Inclusive a gente pode ver como a maioria desses grupos aí que são mais jovens e que, tanto porque são mais recentes, né, foram feitos mais recentemente, também porque tem pessoas mais jovens no grupo, acabam canalizando a representatividade até de todo tipo que a Marvel tá tentando fazer. Eu espero muito que eles comecem a levar esses personagens e essas histórias pro universo cinematográfico também deles. Um fato aqui muito interessante sobre eles é que foi uma HQ que continha um beijo entre esses dois personagens que o prefeito Crivella, ex-prefeito aqui do Rio de Janeiro, tentou censurar na Bienal do Livro de 2019. Eles tinham feito um pôster ali na Bienal com um beijo entre eles, e esse prefeito, que era de uma linha bem conservadora, ficou, né, lá e tentou tirar a HQ de circulação da Bienal, assim como outros títulos que tinham representatividade LGBT.
Eu não sei se vocês lembram disso, mas foi assim, eu acho muito importante falar porque foi uma coisa recente, isso foi de 2019. E eu lembro que foi assim um grande alvoroço, a gente fez muita pressão, principalmente nas redes sociais, para que isso não acontecesse, né? E a gente teve inclusive o Felipe Neto, que acabou comprando vários livros e distribuindo. E eu não fui no dia que ele estava distribuindo, mas eu tenho amigos bem próximos que conseguiram livros, que foram dessa distribuição aí, e no final, né, o bem venceu e eles não conseguiram retirar a HQ de circulação. Aqui nessa lista com os personagens de HQ, eu também quero falar pra vocês sobre a Sarah. Ela é a primeira super-heroína transexual dos quadrinhos. Sarah de Paraiso, o 10º reino da mitologia asgardiana, o mundo de origem dos anjos. Apenas um anjo do sexo masculino nasce a cada 100 mulheres em Paraiso. Eles são tão raros que são mandados para um templo protegido onde devem rezar pelas almas dos mortos. Quando a guerreira Angela, que é irmã do Thor, salvou a Sarah de um terrível monstro, a jovem a auxiliou e pediu para deixar aquele local, que segundo ela, não era onde ela pertencia. Angela, como pagamento, permitiu que Sarah deixasse o local, além de ajudá-la a ter uma aparência mais feminina, entre aspas, de acordo com a sua real identidade e com como ela se sentia melhor. Inclusive, gente, spoiler, não tardou para que elas se tornassem inseparáveis, a Angela e a Sarah, e depois desenvolvessem aí um romance. Falando um pouco aí dos filmes recentes da Marvel, e principalmente esses que fizeram muito sucesso aí nos últimos anos, a gente tem alguns nomes aqui emblemáticos que eu quero falar um pouco com vocês sobre. Os 4 aqui que eu vou focar são o Deadpool, o Loki, a Capitã Marvel e a Valkyria. A gente já sabe que esses filmes da Marvel careceram muito de representatividade LGBTQIA+. Alguns desses filmes, como Deadpool, por exemplo, que foi um filme que fez muito sucesso e virou um herói, um anti-herói, enfim, ele é uma figura que foi muito aclamada pelos fãs e a gente sabe, pelo menos é o que ficou confirmado, que ele é pansexual. A gente não pode dizer realmente que isso não fica claro nos filmes, mas o filme foi acusado de várias coisas e uma delas foi inclusive queerbaiting. O fato é que, apesar do personagem do Deadpool fazer algumas insinuações aí sobre a sexualidade dele, isso é recebido pelo público de uma forma em colocar ele como aquele personagem que é safado, que é garanhão, ele não se importa com nada, então ok, ele não se importa também com quem ele tá, né? Bota um na minha boca, mas enfim, de acordo com as palavras dele, ele não se importaria com quem ele tá fudendo, e é verdade. Só que isso acaba não passando, assim, uma representatividade ou uma mensagem lá tão positiva assim. Eu também não acho que ele precisaria ficar com homens no filme, por exemplo, pra validar a identidade sexual dele, não é essa a questão. Mas sim porque ele é colocado em um lugar de esse personagem safado e tal, e como se o fato dele ser pansexual fosse só uma consequência disso, sabe? E isso já é importante da gente falar, porque muitos personagens, assim como as pessoas bissexuais, pansexuais, elas são colocadas muitas vezes nesse lugar de fetichização, sabe? É como se fosse algum tipo de falha no caráter ou que fosse uma coisa que quer dizer que você quer ficar com todo mundo, quer beijar todo mundo, que você é o piranhão, sabe? E você pode até ser, mas o problema é a relação direta que tem entre essas sexualidades e esse tipo de pessoa, sabe? Então acaba que o Deadpool só reforça algumas coisas. Enfim, é um personagem que eu gosto e muita gente gosta. E eu acho que nos filmes existiria espaço para que isso fosse feito de uma forma que não ficasse tão estigmatizada, estereotipada como ficou no caso dele. A gente também tem a Valkyria, que aparece aí primeiro nos filmes do Thor, né? E ela, na verdade, foi uma das primeiras personagens que eram confirmadas de ser LGBT e que apareceram no universo cinematográfico da Marvel. Mais uma vez, pra ela, tudo acaba ficando ali nas entrelinhas, ou fica a nível de, os produtores confirmaram, ou algo do tipo assim. Mas eu espero muito que daqui pra frente ela faça mais aparições dentro do universo Marvel e que a história dela possa ser mais desenvolvida, que a gente tenha um foco maior nela, porque eu acho que ela é, sim, super interessante e ela merece mais espaço dentro desse universo cinematográfico da Marvel. Gente, falando aqui de Capitã Marvel, enfim, estou a caráter. Esse filme foi uma coisa pra mim que eu assisti o filme da Capitã Marvel e eu tava assistindo acho que com meu pai e eu tava falando, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo, eu não acredito que isso tá acontecendo, elas vão se beijar, elas são um casal, elas estão juntas e eu olhando ao redor, tipo assim, tá todo mundo vendo o que eu tô vendo e todo mundo com aquela cara de... Nossa, elas são muito amigas. Gente, historiadores dirão que elas eram muito amigas. Gente, isso o caso delas duas é a personificação disso. De quando a gente sabe que tem dois personagens ali que não são só amigos, mas que a indústria gosta de colocar assim, depois a história coloca assim.
Gente, isso era, Capitã Marvel é de 2018. Então, assim, eles perderam uma belíssima oportunidade de deixar claro ali que elas eram um casal. E recentemente surgiu aí notícias de que tinham confirmado que sim, elas eram um casal, ou que sim, a Carol Danvers não é hétero. Mas, sinceramente, eu vi muita gente comemorando, me mandaram esse fato, e eu não compartilhei, eu não comemorei, porque eu acho que nesse caso aqui não foi nenhum tipo de vitória. Teria sido uma vitória se tivesse ficado mais do que claro pra todo mundo ali naquele cinema que essa sim era a questão, e que no filme tivesse ficado consagrado que elas eram sim um casal, porque tava pronto, sabe? Eles não precisavam fazer mais nada, eles só precisavam confirmar ali. E a gente tá falando de 2018. Pra mim representou um atraso muito grande o fato deles não terem deixado claro ali no filme da Capitã Marvel. Mas enfim, na minha cabeça aconteceu, né? Eu queria que tivesse acontecido no olho de todo mundo, até de quem não queria. E aí a gente vai fechar tudo isso daqui falando sobre o Loki. Muito recentemente a gente teve a série de Loki pro Disney Plus, e essa série aí do Loki, que seguiu a série também da Feiticeira Escarlate com o Visão, estão inaugurando uma certa tendência aí da Disney agora pra fazer séries, né, dentro do universo Marvel, pra colocar no streaming deles ali, que é o Disney Plus. E eu acho que essas séries até surpreenderam muito. Eu sei que também tem a do Soldado Invernal, que eu não vi, mas são produções muito legais e realmente, assim, dignas dos filmes do cinema, né? Não fica pra trás em nada quando a gente pensa nas produções e no tamanho dos investimentos. Mas o interessante é que a gente tem a oportunidade de ser uma coisa um pouco mais desenvolvida e focada nos personagens, já que uma série tem vários episódios, geralmente ali de 40 a 50 minutos, e no filme a gente tem 2 horas e meia. Já no trailer de Loki foi causado, assim, um alvoroço, porque passava uma cena em que ele era escaneado e na parte de gênero ali aparecia fluido. Esse fato já era algo conhecido para quem é fã do personagem nas HQs, então não foi realmente algo que foi criado para a série. Na verdade, nada realmente foi. Eles só realmente mostraram, e eu acho que esse fato poderia ter ficado um pouco mais claro, porque quando eu vi a série eu nem reparei, porque eu acho que foi algo que aconteceu muito rápido. O que eu acabei reparando mesmo é na hora que ele fala que ele é bissexual, ou melhor, quando ele tá conversando com a Sylvie e ela pergunta pra ele se ele tinha várias princesas aos pés dele, ou então príncipes, e ele fala, tipo, ambos. Ela fala, pra mim também. A gente fica, show. Ainda assim foi, né, um avanço. Gente, a gente tá falando desses filmes da Marvel, eu tô lembrando aqui quando eu falo dos desenhos, né, que a gente já falou de She-Ra, a gente já falou de The Owl House, e os desenhos estão mais avançados. E olha que os desenhos são voltados pro público infantil. E aqui a gente tá falando de uma coisa voltada pro público adolescente e jovem adulto, e eles parecem que estão pisando em ovos por causa do nerd, aquele tipo de nerd. Então, se você é um nerd bom, não tô falando pra você não, tá? Eu te amo. Mas o nerd, aquele nerd que reclama da mulher do videogame, que não tá lá hipersexualizada, reclama da personagem negra, reclama que a personagem tá gorda, reclama... Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Com esse fato do Loki, várias coisas aí que estão anunciadas por vir, muito tem se falado que essa nova fase do universo cinematográfico da Marvel vai ser mais recheada de representatividade. Pelo menos é o que se espera e é o que eles estão prometendo também, é importante dizer. Durante uma entrevista para o lançamento do longa da Viúva Negra, a Victoria Alonso, que é vice-presidente executiva de produção cinematográfica da Marvel, falou que eles realmente estão tentando aí para os próximos filmes, séries e pelas próximas produções avançar mais no quesito de representatividade LGBTQIA+. Nas palavras dela, isso é algo que leva tempo, mas que eles estarão daqui para frente tentando muito acertar. Gente, espero realmente que tentem, espero muito que acertem, espero muito que ousem mais, porque a gente já falou aqui de várias produções que são mainstream, né? Eu raramente, pelo menos até agora, falei de séries, de filmes que são voltadas para um público mais seleto, sabe? Aquelas coisas que geralmente são cult, são mais difíceis de assistir. Geralmente lá a gente tem produções que fazem um papel muito bom quando a gente pensa sobre representatividade, né? Mas eu sempre gosto de falar aqui sobre esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo que as grandes massas consomem e que a gente sabe que principalmente é o conteúdo que as pessoas mais jovens consomem. Isso é uma coisa que importa demais pra mim. Pra mim importa demais que a galera mais jovem consiga se ver nas produções e consiga realmente se sentir representada. E sinceramente, acho que agora, 2021, não tem nem mais porquê uma empresa como a Marvel, sabe, multibilionária, ficar errando e cometendo equívocos e pisando em ovos ou algo do tipo, porque existe a demanda, eles sabem que existe a demanda. E o que não falta é gente talentosa da comunidade LGBTQIA+, para eles contratarem para estar na frente dessas produções.
E eu sempre gosto de sinalizar aqui que a gente também precisa dos outros tipos de representatividade, como eu falei pra vocês, e também temos várias pessoas talentosas dentro de todos esses grupos aí que precisam estar na frente dessas produções e fazer trabalhos muito bacanas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista, que foi, na verdade, mais uma reflexão aí sobre a representatividade dentro do universo Marvel. E a gente também vai ter um vídeo igual a esse sobre o universo da DC, se você aí é Team DC, né? Porque eu sei que a galera briga a respeito disso. Se algum personagem que você gosta muito ficou de fora aqui dessa lista, me conta nos comentários e fala um pouquinho pra gente sobre a história desse personagem, porque eu sei que muitos desses daqui e de outros as pessoas não conhecem muito, o grande público não conhece muito, porque eles estão muito limitados ao universo das HQs. Então conta aqui pra gente e vamos compartilhar um pouco sobre isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal. Eu tô sempre aqui falando sobre produções com representatividade LGBTQIA+. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.